As regras de etiqueta, por exemplo, num convívio humano. Hoje, se você perguntar para um católico de IBGE, né, como as pessoas adoram dizer no Brasil, católico de IBGE, né, o que é ser cristão para você? E aí o católico de IBGE vai soltar aquela resposta que tem tudo a ver com a concepção New Age. O que importa é tratar as pessoas bem, ser uma boa pessoa, né, ser educado. O que importa é ajudar ao próximo. O que importa, né, para eu ser um bom cristão, né, é transmitir boas energias, não ser negativo. Não é ou não é? Eu já ouvi 1000 vezes isso. Eu já ouvi 1000 vezes isso. Mas 1000 vezes mesmo. Muitas vezes. O que é ser um bom cristão para você? É ser uma boa pessoa, não encher o saco de ninguém, não julgar, transmitir boas coisas, boas energias. Isso é reflexo puro e simples da New Age. Porque as pessoas não falam mais em ascese, em mortificação, em lapidação, em arrependimento, em inferno. Tem uma visão de Nossa Senhora estritamente esotérica e ocultista. Tenha Jesus Cristo como seu amiguinho, né? O Jesus Cristo, né, legalzão, Jesus Cristo meu melhor amigo. Isso é tudo fruto da New Age. Tá? Vejo que eu dei essa introdução mais longa, quase 40 minutos só de introdução, tá? Para que nós possamos, portanto, nos instaurarmos aqui nesse ambiente da New Age. Então, recapitulando, nós temos um contraste. E esse contraste começa na própria concepção do pecado original, que para as seclas, tanto do esoterismo, highbrow, que é o esoterismo realmente pesado, e tanto para essa concepção sincrética e ralé do ocultismo, como é o caso da New Age, mas que está muito presente, não houve nenhum pecado. Houve realmente uma transmissão de um conhecimento que estava oculto. E que a concepção New Age é uma concepção monista, que tenta mesclar matéria e espírito numa visão imanentista terrestre do homem. E que visa, através do seu fundamento, que agora nós vamos tratar um pouco aqui, de união com a divindade. Veja que eles falam divindade. Eles não falam Nosso Senhor Jesus Cristo, eles falam Cristo, porque para eles, Jesus Cristo não é verdadeiramente homem, é verdadeiramente Deus. Não é a encarnação do verbo. Jesus Cristo para eles não é Deus encarnado. Jesus Cristo para eles é um sábio, um homem de grande sabedoria que, como eu disse, trouxe um conhecimento. Portanto, nós podemos acessar dentro de nós, através dessas práticas holísticas da New Age, o Cristo que está dentro de nós, o Buda, tornarmos Budas, Cristos. Inclusive, em muitas concepções da própria New Age e da própria concepção ocultista, Jesus Cristo é uma reencarnação, é uma alma reminiscente. Jesus Cristo é uma encarnação de Shiva, de Buda, dos grandes sábios que tiveram contato com o que eles chamam de tradição primordial. Só que, a saber, essa tradição primordial é falsa. É falsa no sentido em que nós temos muito bem narrado nas Sagradas Escrituras que nós temos os filhos da mulher e os filhos da serpente. Os filhos da mulher e os filhos da serpente. E o cume desse entendimento está na encarnação do Verbo. A vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não temos uma tradição primordial. Nós tínhamos antes do pecado, depois nós temos duas tradições. Os filhos da mulher e os filhos da serpente. E os filhos da serpente
sempre, né, inicialmente trazendo duas concepções. Uma otimista e uma outra pessimista. E dentro desses princípios, conforme a língua bifurcada da serpente, nós temos diversas concepções que se espalharam na história. Então não há tradição primordial. E isso nós tiramos, por exemplo, a simbologia, né, da cidade dos homens e a cidade de Deus de Santo Agostinho. E a cidade dos homens tentando suplantar a cidade de Deus. Vejo que até mesmo para os doutores da igreja, sempre foi muito claro que não existe uma tradição primordial nesse sentido, mas duas tradições. E que uma tradição acredita, né, que o fim devido do homem é transcendente, de comunhão, não de identificação, mas de comunhão com Deus através da graça, mediante a graça. E o outro acredita que a história é cíclica e que o homem tem uma identificação com Deus mediante os próprios esforços. Através de adquirir um conhecimento oculto ou uma fé oculta, ou através de exercícios espirituais que dão uma sensação, né? Nós temos um certo sensualismo na New Age, no ocultismo ralé, de identificação com Deus. Então são contrastes, né? São visões bem claras, bem distintas, bem diferentes, né, do que nós temos aí, né, como fundamento da New Age. Tá? E claro, como a New Age ela é muito heterodoxa, é mais fácil você identificá-la não pelas suas proposições positivas, mas por aquilo que ela enfrenta. Qual é a grande batalha da New Age? E os precursores da New Age respondem. Então nós temos como aí a principal precursora da New Age uma senhora, né, que muitos de vocês já ouviram falar, chamada Madame Blavatsky. Quem aí no chat já ouviu falar de Madame Blavatsky ou nunca ouviu falar de Madame Blavatsky? Eu acho que todo mundo já ouviu falar dela. Madame Blavatsky é famosíssima, né? Todo mundo já ouviu falar dela. Tô chovendo no molhado aqui. Tá. Ela nasceu em 1831, né? Morreu aí em 1890 na Ucrânia. Tá. E a Madame Blavatsky, desde cedo, ela teve muito contato com os círculos esotéricos. Ela era da Rosa Cruz, tá? E ela funda, em 1875, em Nova York, a Sociedade Teosófica. E ela teve aí, né, como principais obras Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta. Inclusive, eu estava realmente estudando esses tempos aí, recentes, A Doutrina Secreta de Madame Blavatsky. A Doutrina Secreta, assim, ela é um livro extremamente curioso. Eu não recomendo que todos leiam, de jeito nenhum. Mas é um livro muito curioso, porque ela tem um plano determinado, né? A Madame Blavatsky, ela é bem, digamos assim, cara de pau. Eu falando um negócio sério, ela é bem cara de pau. Ela fala o seguinte, olha, a concepção cristã, católica, né? A concepção católica é alienante. Nós devemos realmente destruir a igreja. Ela não fala com essas palavras, mas ela deixa bem claro. Para que todos possam alcançar o conhecimento oculto, a sabedoria primordial, a tradição primordial, precisa destruir a igreja católica. Porque a igreja católica é exotérica, é toda aquela questão do René Guénon, né? Ela se reduziu a aspectos meramente morais, né? Ou seja, de moralidade pública. Ela perdeu o contato com a tradição primordial e precisa ser destruída. Então nesse livro, A Doutrina Secreta, ela deixa bem claro o plano. De maneira bem explícita mesmo. Ela não tá nem aí. Madame Blavatsky não tá nem aí. Ela fala e acabou. Ao menos a véia era sincera, né? Ela fala e acabou. Nós precisamos destruir o catolicismo. Para que da destruição do catolicismo as pessoas... Tem aquela questão, né, da linguagem marxista. Se desalienem, né, com essa superestrutura, né, essa questão moralizante, a moral pública, a religiosidade pública... E tem um acesso realmente
né, a riqueza espiritual do ocultismo. Então ela teve muitas influências por saber muito. Né? Por saber muito. Ela viajou, né, a Ásia, viajou a América, viajou a Europa, e até que ela fundou, como dito, em 1875, a Sociedade Teosófica. Só que nessas viagens ela foi influenciando bastante a maçonaria. Principalmente a maçonaria dos grandes mistérios, né? As lojas do Grande Oriente, né? Que são lojas que tratam mais dos grandes mistérios. E não somente dos pequenos mistérios que, conforme na visão maçônica, estão ligados ao cosmos, à sociedade, à política. Então a Madame Blavatsky ela influenciou bem mais as lojas dos grandes mistérios, por ter feito parte da Rosa Cruz. Tá? Nós temos, o casal Alice Bailey e Foster Bailey.